Vem pra frente, tem lugar aqui. Chega o rei. Então tá bom, então nós vamos começar. Então eu vou primeiro me apresentar, tá? Eu sou Ellen, estudo lá em Viçosa, faço doutorado na entomologia e trabalho com controle biológico de pragas. Meu nome é Mayara, também sou lá da UFV, doutorado em entomologia, orientada da Madelaine, mas eu sou do Espírito Santo. Meu nome é Jéssica, também sou doutoranda da UFV, orientada da Madelaine e também sou do Espírito Santo. Meu nome é Madelaine Benzon, eu sou pesquisadora da EPAMIG e eu fico lotada na EPAMIG de Viçosa. E além de ser pesquisadora da EPAMIG, eu também oriento na UFV nos cursos de mestrado e nos cursos de entomologia e defesa sanitária vegetal. E elas três são minhas orientadas de doutorado lá na entomologia. E eu, se elas falarem de organização, eu sou do Rio Grande do Sul. Então, que elas falarem sobre o Espírito Santo. A Ellen, que é da... Sou de Viçosa mesmo, né? Então, qual que é por que a gente está aqui? Qual que é o objetivo dessa nossa estação aqui? A gente está aqui para conversar e para mostrar para vocês alguns experimentos que a gente tem na área de controle biológico conservativo. E eu vou explicar o que é isso aí e o porquê, né? Então, a ideia aqui é a gente mostrar, e a gente está testando, e alguns resultados a gente já tem, outras alternativas para controlar as pragas, para manejar as pragas, que não sejam o uso exclusivo de agrotóxicos. A gente tem vários problemas associados aos agrotóxicos, problemas ambientais, toxicológicos, que eu não vou entrar em detalhe aqui, que não é o objetivo e a gente não tem tempo aqui. Mas numa outra oportunidade a gente pode conversar sobre isso. Então o que a gente vai falar aqui é sobre eficiência no controle de pragas. Então a gente precisa ter outros métodos de controle e não pode confiar num único método para controlar a praga. Porque na hora que aquele falhar, o que a gente vai fazer, né? E o que está acontecendo se a gente usa sempre o mesmo? Sempre o mesmo método. Resistência. A resistência. E a resistência é um problema seríssimo. Existem alguns países na Europa, e os Estados Unidos também está pensando em fazer isso, que existem políticas públicas para manejo da resistência de inseticidas. Por quê? Porque isso depois não vai ter jeito. Então o que eles fazem nessas políticas, entre outras coisas? Limitam o número de vezes que a pessoa pode usar determinado princípio ativo, limitam o número de pulverizações, tudo isso aí, né? E a gente não precisa nem ir tão longe, né? Algumas certificadoras já estão fazendo isso. A gente tem um trabalho em conjunto com a Olan em Barreiras, na Bahia, onde a certificadora que certifica o café deles, ela não pode usar mais de X vezes determinado produto. Então eles entraram em contato com o nosso grupo lá da EPAMIG e da UFV para tentar outras estratégias para manejo de bicho mineiro. Porque não pode e também porque alguns produtos não funcionam mais. Então isso aqui é uma resposta, a gente está tentando achar outras soluções para a gente manejar junto com isso aí, né? Então, só para vocês terem uma ideia, hoje existem mais de 600 insetos que são resistentes a pelo menos um princípio ativo, de agrotóxico. E por que acontece isso? Que inseto tem um ciclo muito curto, então tem muitas gerações. E além disso, eles são muito prolíferos, eles colocam muitos ovos. Tem inseto que coloca 200, 300 ovos. Então é muito rápido. E a gente está num tempo de aquecimento global, onde as gerações estão ficando ainda mais curtas. Existe um estudo já de alguns anos atrás, da Embrapa do Meio Ambiente, que mostra que com o aumento da temperatura de 1 ou 2 graus, aumenta uma geração de bicho mineiro. E conforme vai aumentando mais. E isso é muito dano, né? Então a gente tem a parte de aquecimento, a gente tem a parte de resistência e a gente tem a função de ter outros métodos para controlar. E um dos métodos que a gente pesquisa lá é controle biológico. Nós trabalhamos com controle biológico. E a gente trabalha com 2 tipos de controle, principalmente o controle biológico conservativo, que a gente traz de volta, usa práticas para melhorar o ambiente, para trazer de volta os inimigos naturais, que quando a gente implantou a lavoura, a gente jogou eles para fora, né? Que a gente veio com uma monocultura e eles foram para procurar outros espaços. Porque todo inimigo natural, todo predador, as meninas vão mostrar, e todo parasitoide, ele não se alimenta só da praga. Ele é diferente do bicho mineiro que só se alimenta do café. Ele se alimenta, uma vespa, por exemplo, ela precisa das pragas, mas ela também precisa de pólen e néctar, senão ela não consegue maturar os ovos.
Alguns insetos, os crisopídeos, por exemplo, que tem muita gente que conhece, a fase adulta se alimenta de pólen e néctar. A larva que se alimenta de praga, presas. Então elas precisam dessas flores, e essas fontes elas têm que estar em algum lugar. E se elas não estiverem perto da lavoura, elas vão embora, eles não ficam aí. Então isso é o controle que a gente trabalha, é trazer de volta, né? Todos esses agentes, essas armas que nos ajudam. E um outro controle é aquele que a gente libera esses inimigos naturais, que as meninas também vão falar aqui. Nós temos experiência na parte desse controle biológico conservativo em café na zona da Mata Mineira, que é bem diferente daqui. Então o que a gente observou lá nos nossos trabalhos, a gente já trabalha há mais de 15 anos com isso lá, que nos sistemas agroflorestais, sistemas onde tinha café com algumas árvores, não eram sombreados, é agroflorestais. Comparando com aquelas monoculturas onde só tinha café, tinha muito menos praga. Aí o que a gente fez no café? A gente começou a investigar isso. E a gente descobriu que as plantas que os agricultores foram lá, pelo saber popular deles, lá selecionando, para usar por causa da adubação, por causa de sombra, de madeira, algumas delas também eram muito boas para inimigos naturais. E a gente, entre essas plantas, a gente selecionou o ingá, que aqui você chama de angá, né? O pessoal estava falando que aqui chama mais de angá. O ingá. O ingá é uma das plantas que ele tem muitas características benéficas para atrair pragas, para atrair inimigos naturais do café. Uma característica principal são essas estruturas aqui, ó, essas glândulas. Vocês vão ver lá nas plantas. Toda a junção das folhas do ingá, eles têm esses furinhos que produzem um néctar extrafloral, é fora da flor. Então, se ele é fora da flor, ele não é para polinizador. Ele é para outra coisa. Essa outra coisa, o que é? Essa planta, ao longo da evolução, ela foi selecionada para produzir esse néctar, para atrair inimigo natural. Então isso faz parte do sistema de defesa dessa planta. Aí o que a gente faz? A gente pega emprestado e põe perto do café, para trazer para perto da gente. Aí a gente observou isso nos sistemas agroflorestais, mas aí a gente tinha que replicar isso nas monoculturas. Aí a gente pegou, fez experimento em monocultura de café e na outra, onde a gente tinha só o ingá mais, nenhuma outra planta. Porque lá no sistema agroflorestal a gente tem um monte de coisa, né? Só o ingá. E o que a gente avaliou durante 3 anos e a gente observou que, no geral, no controle, a população de bicho mineiro foi maior do que quando a gente tinha ingá associado. E a gente avaliou tudo, inimigo natural, tudo, eu só estou mostrando o principal aqui. E para broca, a mesma coisa, a gente teve mais fruto brocado quando não tinha ingá, e vocês vão ver ali por quê, do que quando tinha ingá. E a produção, a gente achava que ia ser igual, ou até menor, ela foi um pouquinho maior quando tinha ingá também, produtividade. Então, o ingá, ele tem todos esses benefícios. Só que tudo isso foi feito lá para a zona da mata. E o que é o nosso desafio agora é trazer para cá, que as condições são diferentes. Então o que a gente tem aqui é um experimento. Nós colocamos essas plantas no meio e outras que elas vão mostrar para ver o que tipo de inseto atrai e qual que é a distância. Depois, com esses resultados, a gente vai propor a criação de bosques ou de faixas, de acordo com a propriedade de cada um. Então isso vai depender do que, tudo isso para trazer de volta esses inimigos naturais. Mas aí elas vão acabar aqui, porque a gente não tem um tempo muito longo aqui para falar, e vão mostrar para vocês o que isso pode trazer de benefício, e depois nos intervalos lá a gente pode conversar mais também. Tá, já estão me empurrando. Uma pergunta já, antes de você transferir para elas. Não teria mais lógica se você associar o ingá, você já suspender os inseticidas? Sim, tudo isso aqui é sem inseticida. Tudo isso aqui é sem inseticida. O nosso diversificado é sem inseticida. E o controle é tudo lá. É essa a ideia que a gente quer. Ou, com isso, diminuir a aplicação, né? Você tem trabalho só com inseticida fisiológico ou não? Não, a gente trabalha com... Nosso foco é controle biológico. Não, eu tô falando assim, lavoura que só foi manejada com fisiológico. Eu não, porque eu trabalho com essa parte de biológico. Eu estou fazendo um teste. É bom que a gente conversar depois. Porque a gente tem que aliar, a gente tem que se ajudar, né? Usar as alternativas, né? Nós vamos lá depois então, a gente conversar. Agora a gente vai conhecer um pouquinho dos organismos que participam do controle biológico.
temos aqui 3 classes: predadores, parasitoides, micro-organismos. Bem rápido, predadores são aqueles organismos que se alimentam de outros organismos. Parasitoides são organismos que colocam ovos dentro dos organismos e acabam matando ele. E micro-organismos inclui fungos, bactérias, vírus, nematóides, que também matam outros organismos. Então todos eles ali acabam matando algum organismo. Vamos começar com as formigas. Vocês acham que só existe formiga cortadeira? Eu tava na minha roça essa semana, tinha uma fileira de formiga assim, toda formiga tinha um cupim na boca. Nossa, que eu devia ter filmado pra fazer com você. É. A formiga pretinha, comprida, entrando no Só uma buraquinho. fotinho, né? É, mas eu tiro lá pra você e mando pra você depois. Pois é. Eu tenho os ninhos dela lá e lá tinha uma área nova que era de cupim. Toda formiga assim, uma fileira daqui lá, tem um cupim. Um cupim, 2 cupinhos tá na boca dessa, 3 cupim. Então, Cupim mesmo, não existe cupim só praga, formiga né? cortadeira, porque elas a gente observa mais porque elas acabam nos atrapalhando. Mas a grande maioria de formigas se alimentam de outros insetos, né? E também de néctar e pólen. Eu esqueci de falar que existem outros tipos de formiga. Na árvore, às vezes elas ficam ali, na casa delas é a árvore. Então elas protegem aquela árvore de qualquer forma. Apareceu outro inseto ou outro organismo, elas vão lá e espantam. Então a broca tá ali, a formiga tá ali, ela não deixa a broca perfurar o fruto. Ela fica ali espantando e estressando a broca. Então acaba atrapalhando aí também a broca de perfurar o fruto. Então existem formigas cortadeiras, as formigas predadoras e também essas que a gente chama de patrulheiras, porque elas ficam ali patrulhando a área mesmo, elas não se alimentam dos outros insetos, mas acaba ali espantando eles da árvore. E aqui, qual fileira vocês acham que são as formigas cortadeiras? Quem é formiga cortadeira aqui, esquerda ou direita? É da esquerda, daqui. Essa. Vocês sabem por quê? Pelo nome. Vocês sabem por que essas são cortadeiras? Como identificar? Eu troquei na boca dela, né? Troquei isso. A boca. Então, geralmente o povo fala da mandíbula, né? Da boca da formiga. Mas se você olhar bem, aqui em cima, todas elas têm a mandíbula. Algumas são muito pequenininhas, você acaba não enxergando bem. Mas a gente vai aprender um método de identificar que as formigas são divididas em cabeça, tórax e abdômen, todo inseto, né? Se você olhar o tórax, o meio da formiga, e tiver muito espinho, elas são cortadeiras. Então, olha, tem vários grupos de espinhos. Quem salva limão, salva parda. Se você observar esse grupo, olha, o meio da formiga tem espinho, mas é um par de espinho, olha a diferença. Então aqui tem pouquíssimo. Essa daqui também tem um par de espinho. E essa daqui, ó, o meio dela nem tem. Então, observou a formiga, tem muito espinho, cortadeira. E pode te atrapalhar. Se não tiver, ela pode estar ali te ajudando de alguma forma. E tem o hábito, né? Ah, mas tem formigas muito pequenas, eu não consigo enxergar. Realmente isso é verdade. Se você não levar para o microscópio, você não vai conseguir observar. Mas como você pode observar de outra forma? Observa o hábito, igual ele disse. Tá se alimentando de quê? Tá levando folha? Se não tá levando folha, não se preocupe com essa formiga. Ela pode estar ali e não vai te atrapalhar cortando as suas árvores. Então é observação mesmo. Aqui é só pra gente conhecer e começar a identificar isso na nossa plantação de café. Tem esses 2 tipos aqui, tem outros vários, mas eu trouxe 2 fáceis. Essa formiga, ela tem um abdômen em formato de coração. Isso é observado em campo, a gente consegue até ver aqui. Elas são predadoras, inclusive não só da broca, também do bicho mineiro. Então observou essa formiga, não precisa tirar da área, pode deixar ali que ela vai estar se alimentando de outros insetos. Tem a tal lava-pé, que é chata, né? Ninguém gosta dessa formiga. Mas não tira ela da área, ela também é predadora da broca. Tem formigas que são muito pequenas, que conseguem entrar lá no buraco da broca e se alimentar de ovo, larva e pupa dentro do fruto, então acaba interrompendo o ciclo da broca ali. E também tem formigas muito grandes que não conseguem entrar, mas elas conseguem se alimentar da broca adulta. Então tem formigas se alimentando de toda a fase da broca. Para bicho mineiro também tem as formigas, como a Jéssica falou, né? Aqui, ó, Crematogaster, que é o mesmo gênero da que ela falou que se alimenta da broca, também se alimenta do bicho mineiro.
Olha aqui o abdômen mais ou menos em formato de coração. Aqui é uma outra formiga, Pseudomyrmex, que também se alimenta de bicho mineiro. Só que tem várias outras formigas, aqui só são exemplos que a gente trouxe. E o que acontece? Elas se alimentam das fases jovens do bicho mineiro. Então, tanto na fase de ovo, quanto na fase de pupa. Aqui temos um outro predador que vai ser um pouco estranho para algumas pessoas, o tal do trips. Ele é praga em algumas culturas, né? Mas nem todo trips ele se alimenta de planta. Esse trips ele foi encontrado associado à planta que a Madeleine disse lá na zona da mata, o ingá. Ele está estritamente associado a essa planta. Não foi encontrado em nenhuma outra planta. O que aconteceu? Começou-se a estudar e levou ele para o laboratório. E observou que em laboratório ele se alimentou de fase jovem da broca. Então ele também pode ser um possível predador da broca do café. Temos também as vespas, né, que é mais conhecido, vespas predadoras do bicho mineiro. Aqui são algumas delas. E o que acontece? Dá pra ver esse sinal no campo mesmo. Você pega a folha, tem algumas vespas que conseguem cortar a mina, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da folha. Tem estudo que já mostra isso. Então, um sinal típico aqui de predação por vespa são esses formatos aqui, é bem rasgado. Então são vários rasgos que fazem na mina e fica até meio poído. Então quando você pega uma mina, você olha em cima ou embaixo, tá com essas marcações, provavelmente é um sinal de predação por vespa. E as vespas podem controlar até 69% da infestação de bicho mineiro. Pulando agora dos predadores e observando um pouco os parasitoides, aqui a gente tem alguns exemplos de parasitoides da broca. A gente pode observar que existe parasitoide de adulto, aqui é uma broca, e também parasitoides da pupa da broca. Todos esses parasitoides, eles não conseguiram ainda criar em laboratório de forma massal para liberação. Mas alguns deles têm estudo e eles estão tentando fazer essa criação. Se algum dia conseguir, é um método também que vai poder ser liberado na lavoura para controle da broca. Assim como na broca, também os bichos mineiros têm o parasitoide que se alimentam, né, das larvas. Então o que acontece? Na verdade, se alimenta não, né? Coloca ovos. Então aqui tá o bicho mineiro, tá a mina. Não necessariamente a mina é branca, nesse caso aqui tá branca, tá aumentada, é uma foto que a gente tirou na lupa. Então, tem várias pontuações. Essas pontuações aqui são específicas do bicho, do adulto do parasitoide que saiu da mina. Então, o parasitoide adulto, ele vai em cima da mina, coloca seus ovos dentro do bicho mineiro, dentro da larva. A larva do bicho mineiro morre e aí depois vira a pupa, vira a pupa do bicho mineiro aqui dentro, do parasitoide, desculpa, quando você tira a mina, tira a película de cima da mina, a gente consegue ver umas pulpas do parasitoide, depois vira adulto e aqui tem um controle de até 18%. Outro agente do controle biológico são os micro-organismos. Assim como nós humanos podemos ser infectados por vírus, bactérias, fungos que nos causam doenças, os insetos também isso acontece. E um muito estudado no café a Beauveria bassiana, que é um fungo no controle da broca do café. Como que isso acontece? Quando tem um fungo na área e a broca ela entra em contato com esse fungo, o fungo vai aderir no corpo do inseto. E aí ele vai começar a infectar, vai começar a penetrar pelo corpo do inseto e vai começar a infectar ele. Aí nesse momento em que o fungo ele vai aderir à broca, a broca fica imobilizada. Começa a infectar e a broca, tomar conta de todo o corpo da broca, e nesse momento ela pode começar a disseminar no ambiente. Porque o fungo ele vai matar a broca e aí vai começar a esporular. E nesse momento ele pode contaminar outras brocas, outras pragas na sua lavoura. Então começa novamente o ciclo, pode colonizar, aderir. Então quando a broca ela é morta pelo fungo, ela já é uma fonte de inóculo para contaminar outros insetos. E o importante também da Beauveria bassiana, dos fungos, é que eles podem contaminar a broca do café em qualquer estágio, imaturos quanto adultos. Além disso, já existem produtos comerciais à base de Beauveria bassiana. Se você for no site do Ministério da Agricultura,
já existem alguns produtos comerciais para aplicar no café para o controle da broca. Algumas coisas importantes para a eficiência desse produto que deve levar em consideração é: o número de aplicações máximo é de 2 no intervalo de 15 dias. Por quê? A aplicação do produto, o intervalo de aplicações do produto não pode ser maior do que um ciclo de desenvolvimento da praga. Como o ciclo de desenvolvimento da broca é de 30 dias mais ou menos, então pode fazer 2 aplicações de 15 em 15 dias. Outra coisa importante é que sabe-se que a broca ela vai transitar na sua lavoura das 16 às 18 horas. Como eu falei, o fungo ele tem que aderir no inseto, é por contato. Então esse aqui é o horário ideal para aplicação do produto, porque a broca vai estar transitando, então é mais fácil do produto contaminar o inseto. Outra coisa importante é que os fungos eles se desenvolvem melhor em temperaturas mais amenas. Então, entre 20 e 30 graus Celsius. Então isso vai coincidir com esse horário em que a broca está transitando. Outra coisa importante também é que o fungo vai conseguir infectar, esporular, disseminar melhor em umidades mais elevadas, acima de 60%. Eu sei que isso aqui é muito difícil no cerrado, mas você pode melhorar o microclima dentro da sua lavoura, inserindo árvores, deixando plantas espontâneas nas entrelinhas. Isso vai aumentar a umidade dentro da sua lavoura e, além disso, essas plantas, as folhas dela podem proteger o fungo das irradiações solares. Então vai aumentar a eficiência desse fungo e a persistência dele na sua área. Então essas plantas elas vão servir de fonte de inóculo para contaminar outras pragas. Aí, pessoal, agora a gente vai aqui dentro da lavoura só dar uma olhada nas plantas que nós inserimos no nosso experimento com finalidade da atração desses inimigos naturais e até a manutenção, por exemplo, dos fungos benéficos para nós, mas entomopatogênicos, né, que causam doença nas pragas do café. Tá bom? Vamos aqui. Vamos. Pode plantar mais angá lá, João. Mas Oi, lá tem uma reserva lá mesmo? Qual espécie de angá? Tem aquele de metro, tem aquele normal, qual que vocês Vem plantam? cá que nós vamos falar mais sobre as plantas. O ingá é duro, a gente plantou. Pode vir um pouco de gente aqui, um pouco de gente embaixo para ver melhor. Esse é o de metro. Esse é de metro? Isso. Vamos esperar aqui mais gente chegar pra gente falar das plantas. Entra um pouco dessa linha lá, também. mas vou te falar um caso, eu dava broca de manhã lá, você comia tinha por broca. Todo mundo chegou aí? Chega mais. Eu vou falar aqui, mas as meninas vão mostrando em cima e embaixo, tá? Então esse aqui é o ingá de metro, ou, né, o nome científico ingá é Dulis. Então o ingá ele tem folha composta, cada parte dessa daqui é uma folha. E aí o que ele tem? Nessas inserções, ó, tem vários buraquinhos, é como se fosse um pote de mel, é o nectar extrafloral que a Madeleine estava falando. Então isso aqui produz néctar, ó, o ano inteiro, sem ter flor, não tem flor na planta, mas tem o néctar o ano inteiro. Aí o que acontece? Muitos desses insetos que a gente falou que são predadores, que são ou parasitoides, que são benéficos, eles vêm se alimentar aqui nesses nectários. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar um parasitoide. Aqui tem umas formiguinhas. Aí tem formiga. Mais cedo aqui tinha muito parasitoide. Mas o que eles fazem? Atraem então esses parasitoides aqui, ó. Aqui mesmo tem um. É que eles são muito pequenininhos. Esses aqui eu encontrei até alguns dentro das minas, nas folhas do café, que eu tô avaliando agora infestação aqui nas nossas áreas. E aí então eles vêm aqui, se alimentam desse néctar, né? E aí eles vão se reproduzindo. Não atrai, não é só parasitoide. Formiga também. Vespas predadoras e outros. Na folha e na frente.
Até que mexe lavou. E depende do horário. Teve um horário aqui que tinha tanto, tava fácil de mostrar. Você consegue manter ele nesse porte? Não, ele vai aumentar, né? Isso aqui a gente plantou tem pouco tempo. Então ele vai aumentar, não vai chegar a sombrear completamente, mas Poda aí. pode podar e tudo mais. Deixa eu te falar, tem uma área de café lá que ela é beira do mato, uma reserva lá. É onde o bicho mineiro e a broca começa toda vez. É mesmo? Planta isso lá então. Cercar isso. Então, aí a gente tá testando. Isso. Aí agora vamos trazer qualquer planta. Não, lá é tudo cerrado. Né? Cerrado. Você sabe o que é isso? É um besouro, não é vaquinha, é um besouro, a família dele é Melíridae, se alimenta de mel, olha o nome, néctar ou pólen. Ele não é praga, ele não corta as plantas, ele só se alimenta de mel. Por isso que toda hora que a gente vê ele vai estar em algum lugar que tem pólen ou néctar. Gente, essa planta aqui, ela é uma planta medicinal. Ela é usada para outros fins. Porém, a gente testou ela devido à intensa presença de inimigos naturais. Então, ela tem aqui os cachinhos, os botões florais, e aí vão saindo as flores. Ela floresce o ano inteiro, ela não é domesticada. Então, ela não floresce só um período do ano, floresce o tempo inteiro. E aí, em umas pesquisas, né, na minha pesquisa de mestrado mesmo, eu encontrei vários inimigos naturais benéficos para o café que se alimentam de bicho mineiro, por exemplo, a vespa. Tem muita vespa que eu encontrei que se alimentando dos frutos dessa planta, que são predadoras do bicho mineiro. E outros insetos, por exemplo, as abelhas, formigas. Então, assim, igual as abelhas, elas já estão mantendo as abelhas na área. Então, quando o café começa a florescer, já vai ter abelha aqui na área para ajudar nesse aumento da polinização. Qual que é o nome? Então, erva baleeira. Vamos para a próxima. Erva baleeira? Baleeira. Se eu pudesse explicar, porque o nome dela é esse. Aqui, gente, já é o fedegoso, igual a Madeleine falou lá. Ó, a gente vai falar agora. Tem os mesmos nectários que o ingá tem, que é a primeira planta. Só que o nectário aqui é um pouquinho diferente. Ele tem só uma pontinha. E essa pontinha aqui vai secretando néctar constantemente, atraindo formigas, parasitoides e outros insetos. Fedegoso que você não conhece, é bem diferente. Esse aqui é Senna macranthera. Ele também é da região aqui. Flor amarela. Mas tem outro de flor amarela que é outra Senna, outra coisa. Senna macranthera. Não, a gente está avaliando, né? Colocando esse tanto para avaliar as distâncias de fileiras de café que serão beneficiadas com isso. O objetivo vocês vão deixar crescer ou vocês vão deixar o tamanho do café? A gente vai, nesse experimento, a gente vai deixar crescer. Mas para próximos experimentos, né? A gente vai deixar crescer em outros, né? Igual bosques, como a Madeleine falou. Isso daqui, a gente sabe que não é realidade do cerrado. Mas nesse caso a gente está fazendo, né, os primeiros testes para descobrir as distâncias, para depois colocar em bosques e não no meio da linha do café. Ok? Então a gente só são essas. Pode também. Então assim que a gente souber já vai falar, né, uma distância que essas faixas ou linhas podem ficar para ser benéfico. Viola não ajuda não? Porque lá hoje não tá, agora viola Tem muita corte de viola aqui, tem corte de viola. Se chamasse os bichos, não acabava. Viola não tem aqui não. Qual que é o nome desse? A planta é erva baleeira. E essa aqui? Essa é fedegoso. Fedegoso? Fedegoso. Fedegoso eu conheço, é outro tipo. Tem vários tipos. Fedegoso, Como é que é? o fedegoso não conhece, Tem outros fedegosos também. Tem vários. Tem grande, tem de porte grande que são de espécies diferentes. Milhões de variedades. Aqui a gente estava mais cedo aqui, ó. Vamos começar dessa aqui? Olha aqui. Olha o parasitero. Não tem? Tem. Ah, tá. Olha, bicho lixeiro, vocês conhecem? O bicheiro que carrega o lixinho? Esse verdinho que vocês estão vendo voando são os adultos. Aqui, ó. Aí eles estão fazendo. Que benzinho.